Quando o infarto cerebral começa, as células cerebrais começam a morrer em apenas 3 minutos, a mente está perfeitamente lúcida, mas o corpo não obedece de forma alguma. Há tantas coisas que se quer dizer, mas a boca não se mexe. É realmente uma doença assustadora. Contudo, vou partilhar convosco uma história esperançosa. Embora o infarto cerebral seja uma doença tão terrível, na verdade pode ser prevenida. E de uma forma muito simples. Basta mudar uma garrafa de óleo que está na cozinha da vossa casa. Aquela garrafa de óleo que se pode comprar no supermercado por cerca de 6 euros pode proteger os vossos vasos sanguíneos cerebrais. Apenas com uma garrafa de óleo. Sim, está correto. É um facto qual o Dr. Afonso Costa me convencia após acompanhar milhares de doentes com infarto cerebral durante 20 anos. Ao analisar os vasos sanguíneos das pessoas que sofreram infarto cerebral, existe quase sempre um ponto em comum. É precisamente o facto de terem consumido o óleo errado. Hoje devem ver este vídeo até ao fim, porque o óleo que está na cozinha da vossa casa pode estar a obstruir gradualmente os vossos vasos sanguíneos cerebrais. De que óleo é perigoso, para que óleo se deve trocar e por que motivo é possível com 6 euros, hoje vou explicar tudo. Bem, então vamos começar a sério. Infarto cerebral. Em termos médicos, chama-se acidente vascular cerebral isquémico. Para explicar de forma mais simples, é uma doença em que os vasos que vão para o cérebro ficam bloqueados, as células cerebrais não recebem oxigênio e morrem. Aqui o mais importante é o tempo, exatamente 3 minutos. Se o fluxo sanguíneo para o cérebro for interrompido apenas por 3 minutos, as células cerebrais começam a ser danificadas. Após 10 minutos começam danos irreversíveis. O tempo de uma ida à casa de banho, o tempo de beber uma chávena de café, nesse curto instante o nosso cérebro pode ser destruído irremediavelmente. O paciente de 65 anos, que encontrei na sala de operações, disse que de manhã sentiu fraqueza nos braços e pernas, mas pensou que melhoraria se descansasse um pouco. 2 horas depois, quando chegou à urgência, já metade do cérebro estava morta. O infarto cerebral é diferente do cancro. O cancro progride lentamente. Há tempo para lutar contra a doença e tempo para conversar com a família. Mas o infarto cerebral leva tudo num único instante. A capacidade de falar, a capacidade de recordar, a capacidade de mover o corpo, até a capacidade de controlar as emoções, tudo o que sentimos como sendo nós próprios, desmorona-se de uma vez. Há uma parte que mais me entristece quando vejo os doentes, é precisamente a perda de dignidade. Pessoas que viveram toda a vida de forma independente de um dia para o outro não conseguem fazer nada sozinhas. Nem sequer conseguem ir sozinhas à casa de banho. Para comer alguém têm de lhes dar à boca. Não conseguem vestir-se sozinhas. Pessoas que criaram os filhos, sustentaram a família e viveram com dignidade, de repente não conseguem viver um único dia sem a ajuda de alguém. Esse desespero, essa sensação de perda, eu via inúmeras vezes. Por isso é que eu digo isto. O infarto cerebral é uma doença que devemos prevenir absolutamente. E é uma doença que se pode prevenir. Na verdade, também houve um momento em que o aviso me chegou a mim. Era no final dos meus 30 anos. As cirurgias durante a noite eram rotina e quase não fazia refeições adequadas. Depois da cirurgia de madrugada, comia lamen, refeições prontas de loja de conveniência, comida entregue, e o óleo usado em casa era o óleo de cozinha mais barato do supermercado. Como sou médico, deve estar tudo bem, como estou ocupado, não há outra forma. Pensava assim, então um dia depois de terminar uma cirurgia e sair de repente, a minha visão ficou turva. Tudo ficou enevoado e a cabeça doía como se fosse explodir. Fui rapidamente examinado e felizmente não era nada grave. Era um sinal de aviso de infarto cerebral chamado ataque isquémico transitório TIA, mas ao ver os resultados dos exames de sangue levei um choque. O sangue estava viscoso. A tensão arterial também estava elevada, os valores de inflamação também estavam altos. Era exatamente o estado sobre o qual eu avisava os meus doentes todos os dias. Professor, neste estado, dentro de alguns anos, vai ter um grande problema. Foi o que um colega médico me disse. Nessa noite, refleti sobre os meus hábitos alimentares e percebi. O cerne do problema era o óleo que eu usava todos os dias.
O óleo refinado, barato e comum que existe em todas as cozinhas estava a destruir gradualmente os meus vasos sanguíneos. No preparo de fritos, no preparo de salteados e até no molho para saladas, aquele óleo estava presente. Naquele momento percebi uma coisa: o pensamento mais perigoso é: a mim não vai acontecer nada. Eu era médico, um médico que via doentes todos os dias e mesmo assim ignorava o que estava a acontecer no meu próprio corpo. Vocês também não estarão a pensar assim: eu ainda estou bem, como não tenho sintomas, estou saudável, mas o infarto cerebral, quando os sintomas aparecem, já é tarde. Mesmo neste momento pode estar a ocorrer uma mudança silenciosa nos vossos vasos sanguíneos. Então porque é que ultimamente o infarto cerebral está a aumentar tanto? No passado havia mais hemorragias cerebrais causadas por tensão arterial demasiado alta, em que os vasos rebentavam. Mas agora é diferente. O infarto cerebral causado pelo bloqueio dos vasos ocorre muito mais. Porquê? A causa principal é precisamente o óleo. Nos anos 80, as pessoas em Portugal usavam principalmente óleos naturais como o azeite e o óleo de perilha. Mas agora, como está, vão ao supermercado. O que ocupa o maior espaço são os óleos refinados. Óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de semente de uva. Como é barato e em grande quantidade, a maioria das famílias usa isto. O problema é que estes óleos contêm uma quantidade enorme de ácidos gordos ômega 6. O próprio ômega 6 não é mau, mas se comermos demasiado causa inflamação no nosso corpo. Agora surge inflamação na parede dos vasos, o sangue fica viscoso e formam-se facilmente coágulos. E esses coágulos bloqueiam os vasos que vão para o cérebro. Além disso, fritos, alimentos processados, fast food, tudo isto é feito com óleos refinados. Uma galinha frita, um pacote de batatas fritas, um pacote de lamen, tudo feito com esse óleo. Sem nos apercebermos, comemos dezenas de gramas de ômega, 6 por dia. Comparado com há 20 anos, a quantidade aumentou quase 10 vezes. Qual é o resultado? Inflamação crónica. Todo o nosso corpo, especialmente os vasos, está continuamente num estado inflamatório. Se a isso se juntar stress, falta de exercício, os vasos degradam-se ainda mais rapidamente. Quase todos os doentes que encontrei na urgência tinham este tipo de hábitos alimentares. Doutor, eu não como muita carne, não como fritos com frequência, dizem assim. Mas quando pergunto em detalhe, todos os dias faziam pratos salteados com esse óleo de cozinha, comiam alimentos processados e comiam fora com frequência. No fim é a mesma coisa. Através do óleo refinado, ingeriram uma quantidade enorme de ômega 6, e isso foi obstruindo gradualmente os vasos. Mas aqui não termina. Agora eu vou contar a parte mais importante. Então, para que óleo se deve trocar? Depois de receber aquele aviso no final dos meus 30 anos, a primeira coisa que fiz foi a seguinte: deitei fora todo o óleo refinado que havia em casa e troquei por 2 tipos de óleo. Decidi usar apenas azeite de oliva e óleo de perila. No início reagi com ceticismo. Só com a troca do óleo o que poderá mudar. Mas 3 meses depois, quando fiz novamente os exames de sangue, fiquei surpreendido. O sangue que estava viscoso ficou limpo. Os valores de inflamação baixaram, a tensão arterial voltou ao normal. Naquele momento tive a certeza: mudar um único óleo pode realmente salvar os vasos sanguíneos. Primeiro vou falar sobre o azeite de oliva. O azeite de oliva contém um componente chamado ácido oleico. Este ácido oleico reduz diretamente a inflamação na parede dos vasos, baixa o mau colesterol, o LDL, e aumenta o bom colesterol, o HDL. O mais importante é que inibe a formação de coágulos. O azeite de oliva impede os coágulos, que são a causa direta do infarto cerebral. Existe um grande estudo realizado em França. Acompanharam 7.500 idosos com mais de 65 anos durante 6 anos. Qual foi o resultado? O grupo que consumiu regularmente azeite de oliva teve uma redução de 41% no risco de AVC, comparado com o grupo que não consumiu 41%, quase metade, apenas por mudar um óleo. Mas aqui há um ponto importante. Não serve qualquer azeite de oliva. Tem de ser obrigatoriamente azeite extra virgem, o produto com essa indicação. O azeite normal ou puro passa por processos de refinação, destruindo muitos componentes bons.
Apenas o extra virgem, por ser espremido diretamente da azeitona, mantém intactos o ácido oleico e os componentes antioxidantes. Mesmo que seja um pouco mais caro, devem comprar obrigatoriamente extra virgem. Mas quando vão ao supermercado há realmente muitos azeites extra virgens, ficam confusos sobre qual comprar. Eu explico. Primeiro vejam a cor da garrafa. Deve estar em garrafa verde escura ou castanha. Evitem as garrafas transparentes. Como a exposição à luz faz o azeite oxidar facilmente, os bons produtos usam garrafas escuras. Segundo, confirmem a origem. Itália, Espanha, Grécia são as mais representativas. É melhor se tiver indicação de origem única. Terceiro, vejam a data de colheita. Se na garrafa estiver escrito Harvest Date, o ano de colheita, é um produto fresco. Quarto, vejam o preço. Devem desconfiar se for demasiado barato. Para 250 ml deve custar no mínimo 8 euros ou mais. Os de 5 ou 6 euros mesmo que digam extra virgem é difícil acreditar. O verdadeiro azeite de oliva tem um processo de produção exigente e custo alto, por isso nunca pode sair barato. Se verificarem estes 4 pontos, conseguem evitar os falsos e escolher um bom azeite de oliva verdadeiro. Então, como se deve consumir? Vou ensinar o método que faço todas as manhãs. Em jejum, ponho uma colher de azeite extra virgem num copo de iogurte natural e como. No início pode parecer um pouco estranho, mas quando se habituam, torna-se aromático e saboroso. Experimentem polvilhar só azeite de oliva e um pouco de sal no tofu em vez de molho de soja. Na salada, em vez de molho, basta polvilhar azeite de oliva e sumo de limão, uma colher por dia. Basta cumprirem isto. Mas há um ponto que devem prestar muita atenção. O azeite de oliva não deve ser aquecido. Quando aquecido a alta temperatura, todos os componentes bons são destruídos e até se geram substâncias prejudiciais. Se for mesmo necessário saltear, usem só em fogo muito baixo e por pouco tempo. A conservação também é importante. Devem guardar num local escuro e fresco. Se exposto à luz e ao calor oxida, e após abrir devem consumir em 3 meses. É melhor comprar em pequenas quantidades e frequentemente do que comprar em grande volume e guardar por muito tempo. E o segundo óleo milagroso é o óleo de perilha. O óleo de perilha é realmente especial. Contém mais de 60% de ômega 3. Este ômega 3 protege diretamente as células cerebrais, melhora a memória e inibe os coágulos. Quando recomendo o óleo de perilha aos meus doentes, muitos perguntam assim: Doutor, o ômega 3 não se obtém comendo peixe. Está correto. O peixe também contém muito ômega 3, mas é difícil comer peixe todos os dias. E também há quem pergunte: Doutor, então não basta tomar suplementos de ômega 3? É uma boa pergunta. Os suplementos também não são maus, mas o óleo de perilha é muito melhor. Porquê? Primeiro, a taxa de absorção é diferente. O ômega 3 dos alimentos naturais é absorvido muito mais facilmente pelo nosso corpo. Os suplementos, por serem concentrados, podem ter menor taxa de absorção. Segundo o óleo de perilha, não tem só ômega 3, contém também substâncias antioxidantes como vitamina E e lignanas. Estes componentes atuam em conjunto e aumentam o efeito do ômega 3. Terceiro, é económico. Um bom suplemento de ômega 3 custa mais de 20 euros por mês, mas o óleo de perilha com uma garrafa por cerca de 6 euros chega para um mês inteiro. Quarto, é fresco. Os suplementos têm processo de fabrico e prazo de validade longos, pelo que a frescura pode diminuir. Mas o óleo de perilha é óleo espremido diretamente, por isso, se conservado corretamente, pode ser consumido fresco. Claro que para quem acha os suplementos mais convenientes podem tomá-los, mas se possível recomendo o óleo de perilha, que é um alimento natural. O óleo de perilha pode ser consumido facilmente todos os dias. Uma colher quando temperam legumes, uma colher no arroz misturado, uma colher no final da sopa. Só assim conseguem ingerir a quantidade necessária de ômega 3 por dia, especialmente para prevenir a diminuição da função cognitiva que aparece com a idade. Não há nada melhor que o óleo de perilha. Na verdade, entre os meus doentes há uma pessoa de mais de 70 anos que está em excelente forma e com memória clara.
diz que consumiu óleo de perilha toda a vida. Todas as manhãs, nos legumes, ao almoço, no arroz, misturado ao jantar, na sopa, sempre punha óleo de perilha. Doutor, eu nem tomo medicamentos e estou assim tão saudável, parece que é tudo graças ao óleo de perila, foi o que ela disse. Mas o óleo de perila também tem pontos a terem atenção. Deve-se ter ainda mais cuidado que com o azeite. Primeiro, nunca se deve aquecer. O óleo de perila é muito sensível ao calor. No momento em que é aquecido, os componentes bons são todos destruídos e transforma-se em substâncias prejudiciais ao corpo. Deve ser consumido obrigatoriamente cru. Segundo, conservação no frigorífico é obrigatória. Se deixado à temperatura ambiente, oxida rapidamente. Assim que comprarem, ponham no frigorífico e depois de usar, ponham novamente no frigorífico. Terceiro, devem verificar frequentemente se oxidou, cheirem o óleo de perilha. Se não tiver o aroma agradável, mas cheirar a ranço ou a peixe, devem deitar fora imediatamente. Não devem consumi-lo só porque é uma pena. O óleo oxidado é antes veneno. Quarto, comprem em pequenas quantidades frequentemente. Melhor do que comprar em grande volume e guardar por muito tempo é comprar só a quantidade para um mês em garrafas pequenas. O método que eu uso é o seguinte: de manhã, quando tempero legumes, uma colher de óleo de perila ao almoço no arroz misturado, ou massa, uma colher de óleo de perila, assim como 2 colheres por dia. Só com isto os meus vasos estão suficientemente protegidos. Vou resumir. Azeite extra virgem, 1 colher por dia, minimizar o aquecimento. Óleo de perilha, obrigatoriamente cru, conservado no frigorífico, 1 ou 2 colheres por dia. Usem apenas estes 2 óleos. No supermercado não comprem óleos refinados de forma alguma. Óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de semente de uva, deitem todos fora ou não usem 6 euros. Uma pequena garrafa de azeite extra virgem, uma pequena garrafa de óleo de perila, juntas não chegam a 15 euros. Esse pequeno investimento protegerá os vossos vasos sanguíneos cerebrais. Se caírem com infarto cerebral, só o tratamento custa dezenas de milhares de euros. Têm de fazer reabilitação para o resto da vida e a vida da família também desmorona. Mas se agora mudarem apenas o óleo, podem prevenir tudo isso. Contudo, meus senhores, tão importante quanto usar bom óleo é o seguinte: é deixar de usar os óleos maus. Os 3 tipos de óleo que vou mencionar agora devem ser eliminados absolutamente das vossas casas. Primeiro, margarina shortening e gorduras processadas, o pão com creme das padarias, os bolos comprados no supermercado, os biscoitos de que as crianças gostam tudo, isto contém margarina e shortening. Estes óleos contêm gorduras trans. As gorduras trans aumentam o mau colesterol e baixam o bom colesterol. Aumentam diretamente a inflamação dos vasos. A Organização Mundial de Saúde também recomenda a proibição completa das gorduras trans. É assim tão perigoso. Se tiverem margarina em casa, deitem fora agora mesmo. Quando barrarem o pão, usem azeite ou manteiga em vez de margarina. Quando comprarem bolos ou pão, confirmem obrigatoriamente a lista de ingredientes. Se estiver escrito shortening, gordura processada ou gordura vegetal hidrogenada, não comprem de forma alguma. Segundo óleos refinados, são os óleos mais comuns que se vêem no supermercado. Estes óleos passam por processos químicos a alta temperatura. Nesse processo todos os nutrientes bons são destruídos e resta uma enorme quantidade de ômega 6. O ômega 6 é necessário em quantidade moderada, mas se comermos demasiado causa inflamação e forma coágulos. Originalmente a proporção necessária de ômega 6 e ômega 3 no nosso corpo é de 1 para 1 a 1 para 4. Mas agora, como estão os portugueses, está desequilibrado de 1 para 20 a 1 para 30, significa que estamos a consumir demasiado um ômega 6. Terceiro, o óleo de fritura reutilizado. Há pessoas que fritam em casa e depois reutilizam o óleo porque é uma pena, não é? Sim. Absolutamente não se deve. Quando o óleo é exposto uma vez a alta temperatura, geram-se óxidos tóxicos. Se aquecer novamente, a toxicidade aumenta várias vezes. Especialmente quando comem fora, devem ter cuidado. Nunca comam comida frita em óleo escurecido nas lojas de frango frito ou frituras. É altamente provável que esse óleo já tenha sido reutilizado várias vezes para poupar uma galinha frita, depois pagarão um preço muito maior. Vou resumir.
Deitem fora a margarina e o shortening. Deitem fora os óleos refinados. Nunca usem óleo de fritura reutilizado. Só com deixar estes três, os vossos vasos ficarão muito mais saudáveis. Mas, doutor, isso significa que não se deve comer fora todo? Há quem pergunte assim. Não se pode cortar completamente. Mas se prestarem um pouco de atenção, conseguem minimizar os danos. Quando pedirem comida de restaurante chinês, escolham pratos com menos uso de óleo, como chow mein em vez de arroz frito ou camarão com molho de chili em vez de porco agridoce. Quando comerem guisados ou sopas, não bebam muito caldo. Comam principalmente os sólidos. O óleo usado nos restaurantes é, na maioria, óleos refinados e o caldo contém muito desse óleo dissolvido. E no dia seguinte, a comer fora, bebam mais água do que o habitual e comam muitos vegetais. Tem efeito desintoxicante. Não pode ser perfeito, mas se prestarem atenção assim pouco a pouco, vai fazer uma grande diferença. Agora vou falar sobre os hábitos de vida que previnem o infarto cerebral. Só com mudar o óleo já é suficiente, mas se acrescentarem estes 8 hábitos, o efeito duplica. Primeiro, 2 copos de água logo após acordar. Durante o sono, o nosso corpo fica com falta de água, o sangue fica viscoso. Assim que acordarem, bebam lentamente 2 copos de água morna. Só com isto, a circulação sanguínea melhora muito. Segundo, caminhar 30 minutos por dia. Não é necessário exercício intenso, basta caminhar confortavelmente. Depois do pequeno almoço, deem uma volta ao bairro durante 30 minutos. A tensão arterial estabiliza e a circulação melhora. Terceiro, dormir mais de 7 horas. A falta de sono aumenta a tensão e a inflamação. Durmam antes das 23 horas e durmam no mínimo 7 horas. Quarto, comer com pouco sal. O sal aumenta diretamente a tensão arterial. Nas sopas comam só os sólidos e nos guisados comam pouco caldo. Reduzam também a quantidade de molho de soja e pasta de soja. Quinto, usar as mãos, escrever, tricotar, desenhar. Atividades que usam as mãos estimulam o cérebro. Mesmo que sejam só 10 minutos por dia, façam algo com as mãos. Sexto, conversar com família e conhecidos. O isolamento social é fatal para a saúde cerebral. Uma vez por dia falem pelo telefone com família ou amigos. Sétimo, aprender coisas novas, instrumento musical, língua estrangeira, computador, tudo é bom. Não há melhor forma de manter o cérebro jovem do que aprender coisas novas. Oitavo, método de respiração, 4, 7, 8. Inspirem pelo nariz durante 4 segundos, segurem 7 segundos e expirem pela boca durante 8 segundos. Se fizerem 5 minutos 3 vezes por dia, a tensão arterial estabiliza. Experimentem praticar estes 8, um por um. Não precisam de fazer todos. Comecem pelo que conseguem. Mas querem saber se estão no grupo de alto risco. A partir de agora, verifiquem estes 5 pontos. 1, idade. Têm mais de 50 anos. Com a idade, o risco de infarto cerebral aumenta. 2, histórico familiar a alguém na família, pais ou irmãos, que teve AVC, pode haver fator genético. 3, doenças crónicas, têm hipertensão, diabetes ou hipercolesterolemia. Estas 3 são os 3 principais fatores de risco para infarto cerebral. 4, hábitos de vida. Fumam, bebem álcool com frequência. Estes 2 danificam diretamente os vasos. 5, stress e exercício. Têm muito stress e quase não fazem exercício. Isto também é um grande fator de risco. Se corresponderem a 3 ou mais destes 5, devem começar a praticar imediatamente. Mudem o óleo, melhorem os hábitos de vida e verifiquem regularmente a tensão, glicemia e colesterol. Se corresponderem aos 5, vão ao hospital para exames detalhados. É bom confirmar o estado dos vasos com ressonância magnética cerebral, ecografia das carótidas, etc. A prevenção é 1000 vezes mais fácil que o tratamento. Por último, vou contar a parte mais importante. É o método de atuação em situação de emergência. Por mais cuidados que tenhamos, o infarto cerebral pode aparecer de repente. Consoante a forma como se atua nessa altura, pode decidir entre a vida e a morte, sim. FAST. Lembrem-se apenas destas 4 letras. F-face, rosto. Se um lado do rosto cair ou ao sorrir só um lado não subir, suspeitem. Arms, braços. Ao levantar os 2 braços para a frente, se um braço cair ou não tiver força, suspeitem.
Se speech, fala. Se de repente a fala ficar arrastada ou não conseguirem dizer frases simples, suspeitem. Tea time, tempo. Se aparecer algum destes sintomas, telefonem imediatamente para o 112. O tempo dourado é de 4 horas e 30 minutos. Devem chegar ao hospital em 2 horas para poderem usar o dissolvente de coágulos. Quanto mais rápido, mesmo que seja 1 minuto, mais células cerebrais conseguem salvar. Ensinem este FAST aos pais e ao cônjuge. Podem salvar a vida da família com quem vivem. Por último, quero contar a história de uma pessoa. O Sr. Manuel, de 72 anos, quando este senhor veio à minha consulta externa, tinha o rosto pálido. Doutor, ultimamente ando sempre tonto, os braços e pernas formigam e há momentos em que as palavras não saem bem. Eram sintomas precursores típicos de infarto cerebral. Os exames revelaram que a artéria carótida estava obstruída em mais de 70%. Era um estado em que o infarto cerebral poderia acontecer a qualquer momento. Eu disse-lhe: os medicamentos são importantes, mas primeiro deve mudar o óleo. Deite fora os óleos refinados e troque por azeite de oliva e óleo de perilha. Beba água todos os dias, caminhe e coma com pouco sal. 6 meses depois, quando ele voltou, fiquei espantado. O rosto tinha cor, a voz estava forte. Doutor, o formigueiro nos braços e pernas desapareceu completamente. As tonturas também desapareceram. Ao fazer os exames, a estenose da carótida tinha diminuído para 50%. A tensão estava normal e os valores de colesterol tinham melhorado. Fez algo especial. Quando perguntei, ele disse: fiz exatamente como o doutor ensinou. Deitei fora todos os óleos e usei só azeite de oliva e óleo de perila. Bebo água todas as manhãs, caminho, é só isso. Este senhor continua a viver com saúde, até reduziu os medicamentos, apenas com mudar um óleo a vida mudou completamente. Vocês também conseguem. A idade não importa. Aos 72 anos recuperou, por que razão vocês não conseguiriam? Meus senhores, hoje partilhei tudo o que senti e vi durante 20 anos na urgência. A prevenção do infarto cerebral não é uma grande medicina, não são necessários grandes hospitais, medicamentos caros, nem tratamentos especiais. Começa apenas com o que deitam fora e o que colocam na cozinha hoje. Essa pequena decisão vai mudar a vossa vida. Se este vídeo foi útil, peço like e subscrição no canal Vida Serena. Isso ajuda muito a transmitir esta informação a mais pessoas. E partilhem obrigatoriamente este vídeo com os vossos preciosos familiares, pais, irmãos, irmãs e amigos. Podem proteger a saúde das pessoas que amam. Desejo sinceramente que o resto da vossa vida se encha de saúde, felicidade e tempo passado com as pessoas que amam. Hoje também muito obrigado por verem o meu vídeo, mantenham-se saudáveis